Irmãos, dando sequência, então, né, na nossa exposição em Deuteronômio, e a gente deu uma desacelerada, né, para falar sobre os 10 mandamentos, estamos agora no oitavo mandamento, Deuteronômio capítulo 5, verso 19, diz o seguinte, duas palavrinhas, né? Não furte. Amém. Parece, né, que é tão interessante como duas coisas, né, tão pequenininhas significam e têm implicações tão grandes aí e tocam em pontos tão delicados, talvez um dos mais delicados, né? As pessoas sempre colocam três coisas, uma tríade do mal aí, né, quando vão falar sobre influências que afastam, né, o cristão do Senhor, ou são lutas para até quem não é cristão, né? Fala-se muito de quê, irmãos? De sexo, dinheiro e poder, né? Essas três coisas aí mexem muito com os seres humanos. Na semana passada a gente viu com o pastor Edward um pouquinho, né, ele arranhou aí a ponta do iceberg, apenas como ele falou, né, que poderia dar mais 7 lições ainda sobre o assunto do sexo, no mandamento não cometa o adultério, e hoje a gente vai falar sobre dinheiro também, né, que não é nada fácil falar sobre dinheiro, irmãos, não é fácil, porque ou a gente vai estar muito assim, né, com a percepção um pouco distorcida disso, tanto para a gente olhar para o dinheiro e entender que a gente não tem o suficiente, que precisa de mais, ou então olhar para o dinheiro e achar que você não liga para ele, mas não, e você não age como se isso fosse uma realidade. Mas vamos lá, definindo termos primeiro, né? Falar sobre a definição desse mandamento, sobre esse verbo aí, né? Furtar. Furtar, irmãos, e aí algumas versões talvez você encontre roubar, né? Não é um termo muito, como eu posso dizer, técnico-jurídico, né, da nossa sociedade, porque a gente faz distinção, o Código Penal brasileiro, né, entre furto e roubo, né? Enquanto o furto não tem violência ou grave ameaça, o roubo tem, né? A diferença do furto e roubo é essa. O furto não tem, o roubo tem. Mas a essência da palavra aqui na Escritura, né, significa simplesmente, irmãos, apropriar-se ilegalmente da propriedade de outra pessoa. Essa é a ideia. É uma apropriação ilegal da propriedade de outra pessoa, que inclusive aí no Código Penal a gente teria um outro tipo penal, né, que fosse apropriação indébita, né? Parece que o furto, ele vai englobar, então, todas essas figuras penais que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Mas como aqui, né, a gente não está interessado nisso, a gente está interessado na Bíblia, né? A gente se manter na essência de que furtar, ele pressupõe uma coisa, pressupõe propriedade privada, né? Então, assim, a primeira coisa, só faz sentido de falar de apropriar-se ilegalmente da propriedade de outra pessoa, se essa outra pessoa tiver direito a uma propriedade, né? Veja um exemplo, irmãos, em outra seara, no campo do poder mesmo, que eu já falei. O pessoal gosta de falar sobre tirania, né? Que você está tendo um comportamento tirânico, né? Fulano, cicrano está tendo um comportamento tirânico. Veja bem, se a pessoa que está tendo aquele comportamento, ela tem legitimidade para ter aquele comportamento, ela não está sendo tirano. Se o presidente da República, nas atribuições que lhe competem, fizer coisas que a Constituição ali diz que são prerrogativas do presidente da República, ele não está sendo tirano. Se um pai castiga seu filho, se um pai decide impor, né, alguma regra para o seu filho, o pai não está sendo tirano porque ele está agindo na prerrogativa de pai. Estão acompanhando a linha de raciocínio, né, irmãos? Então, da mesma forma, eu só posso falar de furto se eu entender a propriedade privada aqui subentendida no mandamento, né? E aí muitos podem apontar para Atos dos Apóstolos, né? Naquele texto super mal entendido,
de que eles tinham tudo em comum e distribuíam seus bens, né, entre todos, tal, naquele sistema aí comunitário, de tudo é de todos. Irmãos, eles fizeram isso de forma voluntária. Ninguém obrigou eles a fazerem isso, tá? Lembrem disso, que foi exclusivamente porque eles quiseram. Se todo mundo aqui quisesse fazer isso, não tinha problema nenhum. Mas obrigar e dizer bem assim, não, agora não existe propriedade privada, todo mundo vamos vender aqui o que tem, comprar esse prédio, vai dar frente, né? A igreja toda se muda para aí, está pertinho aqui já, né, tal, aquela coisa. Não, irmãos, veja, eles fizeram isso de forma voluntária, certo? Então, tendo isso em mente, que a propriedade privada é estabelecida, a gente precisa entender que o dono último de todas as coisas é o Senhor, né? Isso também fica claro por o próprio Deuteronômio, que a gente já leu no capítulo 2, e aí eu peço para você voltar aí umas 2 páginas, né? Ou 3, dependendo se sua Bíblia é letra gigante, até 4, que nem a minha. Aí no capítulo 2, verso 5, lembremos que o Senhor disse o seguinte: não entre em conflito com eles os edomitas, né, os descendentes de Esaú, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. E no versículo 9, desse mesmo capítulo 2, então o Senhor me disse, não provoque Moabe, não entre em conflito com ele, porque não darei a você a herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Propriedade privada, irmãos, garantida tanto para os moabitas quanto para os edomitas. E quem garantiu isso foi o próprio Deus. Deus disse bem assim, não é de vocês. Eu sou o Deus que tem legitimidade, né? E eu falei daquela questão do presidente, do pai, justamente para explicar, irmãos, que Deus, ele tem legitimidade, já que tudo é dele, já que ele criou tudo, para dar a terra e dividir aí as propriedades conforme ele quer. E sabe uma coisa bem interessante? Talvez também você lembre de Josué. E aí alguém possa levantar aí a mão e dizer bem assim, e Josué? Lá em Josué, na época da conquista, a terra foi sorteada, né? Aconteceu um sorteio ali da porção onde cada tribo ia ficar, né? Irmãos, olha que coisa, né? O Senhor, Deus, ele é um Deus que governa sobre o lançar de sortes. Não foi à toa que a sorte recaiu sobre Jonas, né? Lá na história dele. Quem foi que a sorte, justamente aquela tentativa, né, de uma forma mística ali, de se descobrir o culpado, recaiu exatamente sobre o culpado. Por quê? Porque Deus governa o lançar dos dados. Não tem nenhum dado que caia que Deus não saiba qual é o resultado que vai dar naquele dado, né? Não existem probabilidades com Deus, né? Isso acaba com Deus. Não existe isso para Deus. Então, irmãos, mesmo naquele momento do lançar sortes ali para as propriedades de Israel, era o Senhor que estava determinando a porção de cada herança naquele processo, né? O processo foi aquele, mas poderia ser outro. Ele poderia dizer diretamente a Josué, se ele quisesse, enfim. É simplesmente prerrogativa do Senhor dar a terra a quem ele quer e da forma que ele quer. Propriedade privada, então, talvez a estabelecida, vamos pensar nas formas que a gente furta no nosso dia a dia, né? Porque parece que furtar tem essa associação assim, né? Muito do roubo, muito da coisa grave, né? De que vai da cadeia, né? De que você é preso e tal e aquela coisa. Mas existem várias coisinhas que talvez a gente não percebe o furto nisso. Quer ver uma que eu acho que assim é muito fácil furtar? A gente furta tempo de trabalho. É muito comum. Irmãos, olha, alguém para trabalhar 8 horas por dia, assim, né? Quem trabalha 8 horas por dia, ou 6 horas por dia, né? Quem tem que trabalhar 6 horas por dia, e não gastar alguns minutos desse dia no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, olhando meme de gato, de cachorro, fazendo seja lá o que for. Irmãos, parabéns mesmo. É muito difícil, né? É uma forma, a gente tem ali todas as tentações possíveis, né, para tentar matar um pouquinho do tempo ali.
E, claro, existem pessoas que não trabalham por hora, né? Não são contratados por hora, são contratados para executar um serviço, são contratados por produção. Enfim, eu mesmo, quando trabalhava na assessoria, trabalhava por produção, né? Eu tinha um número de processos e não importava. Eu poderia, às vezes, trabalhar 1 hora, 10 horas, 100 horas. Eu tinha que fazer aqueles processos, né? Então, veja, claro que você tem que analisar o seu modelo de trabalho, né? Qual é a flexibilidade que o seu patrão, que o seu empregador lhe proporcionou. Mas o inverso também é verdade, né? Ele também pode furtar você nas horas extras, ele também pode acabar furtando você. Sabe uma coisa que eu acho péssima? E se você é empregador, nunca faça isso, meus irmãos, em nome de Jesus. Primeiro porque Deus não gosta e eu vou ficar também chateado. Nas férias dos funcionários, as pessoas ligando para os funcionários nas férias, isso é muito horrível. Férias é para a pessoa esquecer que ele trabalha assim, sabe? Ele descansar. E aí a pessoa vai e quer interferir, né? Quer usar ainda você nas suas férias. Isso é muito ruim, e aí também não é aula de direito do trabalho, mas olhe, isso daí dá uma multa arretada e você vai ter que dar as férias para ele de novo, viu? Então, assim, se ele entrar na justiça e conseguir provar, é melhor você não fazer isso, né? Haja de forma legal. Eu sei, irmãos, que essa parte de trabalhador e empregador é muito polêmica, né? É envolta em uma série de opiniões divergentes entre as pessoas, talvez pessoas de conduta mais pensamento econômico liberal, ou pessoas mais ou menos conservadoras, e é menos CLT, é mais CLT. Irmãos, veja, pensamentos políticos, sociológicos à parte, a gente fica com o que é legal, o que está na lei hoje, certo? Se a gente acha que a lei é justa ou injusta para o trabalhador, para o empregador, fiquemos com a lei do jeito que ela está hoje. Do jeito que ela está hoje, a gente precisa seguir ela. Seguir ela, porque senão a gente vai a gente pode incorrer na quebra desse mandamento, né? Ou você, funcionário, está furtando tempo de trabalho, ou o seu patrão não está te pagando, né, por o tempo que você trabalha a mais. E todos esses furtos têm um custo. Eu achei interessante, até num material que a gente tem usado bastante para esse momento aqui de Deuteronômio, né, do Philip Hayek, e ele traz uma pesquisa americana, claro, né, outro contexto, mas só a nível de exemplo mesmo e de amostragem, ele vai trazer um dado de que 1/3 do preço final do produto é acrescentado ao produto por conta das perdas no processo de produção até chegar ao consumidor, de furtos que vão acontecendo, ou de coisas materiais, ou de insumos, ou de tempo trabalhado, enfim, qualquer coisa que vão sendo pegando aí no decorrer do processo, chega a aumentar o custo do produto final para o consumidor em 1/3. Eu achei muito grande, né, a porcentagem, a fração aí que ele coloca. E claro que, como eu falei, é uma pesquisa que foi realizada lá fora, né, tal, enfim, tem amostragem. Mas eu achei curioso pensar que talvez na nossa realidade possa que não seja 1/3, né? 1/3 com certeza é imposto, mas com certeza existe ali embutido nos produtos que a gente compra, porque o produtor não vai perder. Isso daí você pode ter certeza, né? Não vai perder. E o custo ali que a gente, funcionário, ou seja lá quem no processo produziu, vai acabar chegando na nossa mão. Tudo por causa da quebra do 8º mandamento. Eu já falei sobre as empresas também. Outro furto assim bem comum, né, que a gente observa, outra quebra desse mandamento bem comum, não está nem propriamente assim no dinheiro em si, está no crédito, né? Está na questão de você, às vezes, você é bom pagador, você é joia, você é daqueles, devo, não nego, pago quando puder, né? É aquela coisa, eu quero pagar, eu só não tenho dinheiro para pagar. E eu não tenho dinheiro para pagar porque eu não me programei para isso, né? Eu simplesmente sou um trabalhador autônomo, eu não tenho, assim, minha renda oscila de R$1.000 até R$10.000 por mês, sei lá, meses eu tiro 1.000, meses eu tiro 10.000, e eu quero comprar coisas que eu não sei se eu vou poder pagar. Você erra nesse sentido, irmãos. Perceba uma diferença de você ficar desempregado, né? Você vai, compra, faz uma dívida, né? Compra algo que você planeja pagar com seu salário e, de repente, você fica desempregado.
Ok, aconteceu um imprevisto, aconteceu um caso fortuito, um caso de força maior. Agora, você não ter previsão do dinheiro e você comprar, não faz sentido, irmãos. Simplesmente não faz sentido, né? E quem tem o dinheiro também e quer se aproveitar dos irmãos ou de outras pessoas quaisquer para usar esse momento difícil da pessoa para emprestar com juros exorbitantes, também peca. E aí você vai dizer, mas os meus juros de 10%, né, é metade dos juros de cartão de crédito, né? O meu de 10% tá bom, estou sendo bom, né? Eu estou tirando a pessoa do sufoco. Ela me procurou, né, para eu emprestar com esses juros, tal. Irmãos, é aquilo, né? Eu sei que também nos revolta o fato da gente ver que a agiotagem, ela é legalizada, né? Quando é o banco. Quando é o banco, ele pode cobrar 20% do cartão, né? Quando é o banco, ele pode fazer os absurdos que a gente sabe que muitas vezes são feitos ali em contratos de empréstimo consignado, ou seja lá de que modalidade for. Mas, irmãos, nós não vivemos pelo que vemos, a gente não vive por vista, a gente vive por fé e a gente vive obedecendo o Senhor. E o que está por trás disso tudo, no fundo, é a autoridade de quem fez o mandamento. Sabe, irmãos? A gente estava discutindo esse final de semana, fui convidado para participar de um grupo de estudos da Confissão Escocesa, online, e aí a gente estava lá discutindo um determinado assunto e percebendo, irmãos, como essa questão da autoridade, ela se a gente for regredir até lá atrás, a causa, muitas vezes, pelas quais a gente não tem tanto cuidado, sabe, com os mandamentos. Lembra, irmãos, todos os mandamentos, do primeiro ao último, foram determinados por o Deus que, no prólogo desses mandamentos, deixa claro o quê? Eu sou o Senhor. Ele deixa muito claro quem é a pessoa que está ordenando essas coisas para a gente, né? Nunca percam de vista que todos esses mandamentos, inclusive esse, como eu falei, a propriedade, é Deus quem está distribuindo para as pessoas. Tá? E outra coisa que esse pecado revela, irmãos, quando ele é cometido, é a falta de confiança que se tem na provisão divina, né? Toda vez que a pessoa se apropria de algo de outra pessoa, e como eu já expliquei, esse algo não necessariamente um dinheiro ou um bem, né? Mas o tempo, enfim, qualquer coisa que não lhe pertence, que não lhe era lícito, você está mostrando o quanto que você está insatisfeito com Deus, com aquilo que Deus te deu. A gente nega que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Eu estou fazendo isso porque eu precisava disso e não tenho. Sabe um jeito assim que a gente dá uma maquiada nisso, quando a gente compra o produto, só que a gente compra o produto pirata, né? A gente dá aquela maquiada, a gente, né? Não, eu comprei, mas aí eu comprei ele de uma forma que está ferindo justamente outro direito, né? Você está ferindo os direitos autorais daquela pessoa, você está ferindo os direitos de marca, os direitos de copyright, né? Enfim, você está ali fazendo algo, irmãos, que não deveria fazer, sabe? Isso por quê? Porque entende que Deus não te deu tudo que você precisa, que você precisava de algo mais, aí Deus não deu, você vai lá e dá o seu jeito, sabe? Não faça isso. Muito cuidado, porque isso também acaba invadindo naquilo que Deus proveu para outra pessoa, né? Porque ao mesmo tempo que eu vou lá, entendo que Deus não proveu para mim e preciso tirar do outro para conseguir isso, eu estou tirando do outro o que Deus deu para o outro. Você está entendendo que, em última análise, o mandamento acaba voltando para Deus, acaba voltando para a sua inconformidade com a forma que Deus distribui recursos. Mas por que Deus deu para algum $1 bilhão e para outro ele deu R$1 furado? Sabe, irmãos, Deus ele dá as coisas conforme ele quer, para quem ele quer. Mas aquele que tem $1 bilhão é um ímpio, o que tem R$1 é um miserável que não perde um culto de oração sequer, né, na igreja, às terças-feiras, 7h30 da noite. Irmãos,
é porque aquilo que a gente precisa, irmãos, aquilo que a gente realmente precisa, não está nas coisas dessa terra, não está nesse mundo, não está, simplesmente não está, não está. Aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele supre, irmãos, de fato, Ele supre. E eu queria gastar também um tempinho aqui, falando nessa segunda parte, sobre a parte positiva do mandamento. Todo mandamento tem meio um não faça, né? E aí o não está bem implícito, né? Tudo que a gente não deveria fazer. E tem uma parte que já está, aliás, o não está explícito, melhor dizendo. E tem a parte implícita, que é o que nós devemos fazer. E o que é que a gente deve fazer no caso desse mandamento? É glorificar a Deus através do uso correto dos recursos que Ele nos tem concedido, tem trazido à nossa mão. Como é o nome disso mesmo? Mordomia cristã. Esse mandamento tem muito a ver com mordomia cristã. Tem muito a ver com usar o que Deus nos deu de forma apropriada, de forma lícita, de forma justa, de forma que glorifique o nome dele, tá? E aí a gente vai lembrar, até a gente deu uma introdução assim, né, também bem breve. Foi esse ano ainda, né, que Kleber deu as aulas lá em cima. Antes dele dar as aulas, né, a gente teve uma classe aqui na EBD, uma classe única, onde a gente falou um pouquinho, deu uma introdução também sobre mordomia, falou mais sobre o uso do dinheiro em provérbios, né? Mas eu queria lembrar algumas coisas e trazer outras coisas também sobre isso. E para isso a gente volta no texto que a gente leu no começo, lá na nossa introdução, né? Primeiro livro das Crônicas, e a gente vai destacar só 3 versículos aqui. Capítulo 29, verso 11, diz o seguinte, 1 Crônicas 29, 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. Irmãos, perceberam o quanto de pronomes possessivos e ênfase existe nesses 2 versículos, em que tudo pertence ao Senhor, tudo é de Deus e tudo vem de Deus. Qual é a conclusão quando a gente junta essas 2 premissas? Tudo é de Deus, mas tudo vem de Deus. Qual é o resultado? Qual é o igual aqui? Então, tudo que nós temos, e um temos entre aspas, é de Deus e vem de Deus. E o que é que a gente é? Mordomos, né? A gente não é nada mais, nada menos do que mordomos. E toda vez que a gente pensa em mordomia, né, claro que vem à mente a mordomia financeira mesmo, né, que envolve o uso do dinheiro na obra, na casa do Senhor, dízimos e ofertas, frugalidade, né, que é o gastar dinheiro de forma controlada, né, não ser esbanjador, né, uma palavra assim meio que difícil para ser o contrário de esbanjador, né, de alguém que esbanja, aí uma gíria popular, talvez arrota dinheiro, né? Tem gente que às vezes usa essa expressão para dizer que a pessoa, né, é esbanjadora. E a responsabilidade social também no uso desse dinheiro. A gente tem essas 3 subdivisões aqui na mordomia financeira, mas a gente tem também a mordomia de tempo, que a gente tratou lá no 4º mandamento, né, o uso correto do tempo, e a mordomia do trabalho. Então, não vamos falar da mordomia do tempo, né, que a gente já falou lá no 4º mandamento, mas vamos falar dessas outras subespécies aqui, vamos dizer assim, de mordomia. Vamos começar na do trabalho, por exemplo, que a gente não pensa muito na mordomia do trabalho, né? Mas quando Deus nos deu dons e talentos, irmãos, Ele dotou a igreja de dons e talentos e deu a você dons e talentos, Ele deu isso para quê? Para o louvor da glória dEle, para você usar isso de forma que glorifique a Ele. Nem sempre na igreja. A gente sempre pensa no uso de dons e talentos na igreja, né? De alguém cantar, alguém servir, alguém ser professor, alguém fazer isso ou fazer aquilo, né? A gente sempre pensa nisso. Mas é bem clássico, né? O ensino de Calvino nessa área sobre a mordomia cristã no trabalho, quando ele fala que na época dele, né, a profissão ali muito em voga, que era o trabalho de sapateiro, né? Ele dizia que a pessoa glorificava a Deus quando ele fazia o melhor sapato
com o preço mais justo. E vendia isso, ele glorificava a Deus. Ele glorificava a Deus ganhando dinheiro, né? Mas ganhando dinheiro, fazendo o melhor que ele podia fazer e ganhando um preço justo. Não, imagine alguém assim, né, irmãos, que, por exemplo, comprou uma carga de um determinado material. Sei lá, eu sou marceneiro, eu comprei uma carreta fechada aí de MDF náutico, né, que é mais caro. Comprei essa carreta fechada de MDF e tal para produzir e, de repente, de uma hora para outra, por alguma razão aí econômica, que só o Marcelo poderia me dar um exemplo aí, estourou a inflação e tudo aumentou e esse MDF náutico, ele triplicou de preço. Irmãos, a tentação para esse cara aplicar o valor novo, né, para essa carreta de MDF, ainda que ele tenha comprado no valor anterior, diga aí, vá. Se fosse você, não precisa responder não, pense só no seu coração. O que é que você ia fazer? É uma situação bem complicada, né? Talvez não devesse ser tão complicada assim, mas eu sei que é. Eu sei que a tentação vem, né? Para Calvino, você venderia, você glorificaria a Deus se você fizesse da melhor qualidade o seu serviço, prestasse o melhor serviço que você fosse capaz e que você cobrasse o preço mais justo por isso, né? O preço aí que não fosse exorbitante, não, por qualquer razão que seja, né? Talvez só você trabalha com MDF náutico na cidade, né? Enfim, e aí você pode colocar mais preço porque só você trabalha, né? Ou enfim, por qualquer outra razão. Mordomia no trabalho, irmãos. Agora, outra coisa também é a tal da responsabilidade social, né, com o que a gente recebe. Aí Denise já gosta, né, já na área dela, essa coisa de fazer bom uso, né, dos recursos para cuidar também de quem precisa, né, irmãos? Paulo falando, acho que os coríntios, quase certeza que os coríntios, falando que quem roubava não roube mais, mas trabalhe para ajudar a quem necessita, né? Para fazer por onde alguém necessita. Não, veja, vai mais do que simplesmente parar de roubar. Ele vai parar de roubar, ele vai trabalhar, e agora, além de trabalhar para o sustento dele, ele vai trabalhar para o sustento do outro, né? Eu estava lendo, essa semana, comecei a ler a biografia de William Carey, um missionário, nossa, ele já começa sofrendo demais esse livro. E aí ele está lá trabalhando, ele é sapateiro também, e está trabalhando com um rapaz, né, que se tornou até o cunhado dele depois, ele casou com a irmã dele e tal. E aí esse cara morre, né? Esse cara morre e esse cara tinha a esposa e 3 filhos. E ele já estava casado também e tinha um filho. E imagine, irmãos, ele tinha uma esposa e um filho e ele decide, né, assumir as despesas e assumir a responsabilidade da esposa, do cunhado dele, né? Esposa do cunhado dele é quem? A irmã dele? Agora, calma aí. Essa parte já ficou complicada. Enfim, ele assume uma mulher e 3 crianças, esse é o ponto. E aí, ele conta, né, como isso foi difícil, mas ele entendeu que ele precisava fazer isso naquele momento, né? Ele entendeu que não tinha ninguém para fazer isso, e era ele que ia fazer. E ele decidiu fazer e trabalhou ali, em vez de trabalhar para 3, né, resolveu trabalhar para 7. 7, isso mesmo. Simplesmente quase dobrar, né, o tanto que ele tinha que suprir ali para aquela família. Mas ele fez isso porque ele entendia que ele precisava também abençoar outras pessoas com dinheiro, e ainda que ele estivesse ganhando muito, muito, muito pouco. Irmãos, e para ajudar essa responsabilidade social, né, tem essa tal da frugalidade, que é você não ser esbanjador, porque, irmãos, veja, não é à toa que Deus, ele te deu mais dinheiro, ou a capacidade de ganhar mais dinheiro do que outras pessoas. Não é porque você é o mais especial, sabe? E a flor do deserto lá, aquela bem cara, bem rara. Não é por isso não, irmãos. Se ele te deu mais capacidade de ganhar dinheiro, é porque você tem mais capacidade de gastar também, e de ajudar mais pessoas e de fazer mais com esse dinheiro, sabe? Quanto mais você ganha, quanto mais nós ganhamos, né? Queira Deus que a gente ganhe muito mesmo, para ajudar, para poder fazer mais com esse dinheiro que a gente ganha, né? Sempre está lembrando desse perigo que é gastar com coisas tolas e vãs. E talvez você diga que
é até a palavra relativo, né? O que é tolo e vão para mim pode não ser para você, mas eu acho que eu vou ter que discordar, viu? Porque, olha, eu entrei em uma loja uma vez em São Paulo, em uma rua, que eu até esqueci o nome da rua, talvez o pastor Eduardo saiba, lá em São Paulo, que é só de loja de decoração. Mas não é uma toque-toque da vida não, sabe, irmãos? São lojas, assim, que não tem preço em nada. Tem tudo, assim, um QR Code, sabe? Um código de barras, um negócio assim. Você bota o celular lá, e aí eu vi uma estatuazinha, irmão, sério, um item decorativo desse tamanho. Aí eu, por curiosidade, né, fui lá, bendita hora, botar o QR Code. Irmãos, 25 mil reais em uma estátua desse tamanho de decoração. Eu digo, irmãos, não tem quem me faça a cabeça de dizer que isso é relativo para alguém. Não, irmãos, eu não estou falando de gastar 25 mil reais na decoração de sua casa. É nenhum item, irmãos, é nenhuma estatuazinha desse tamanho. Era feita de ouro? Não era não, eu perguntei. Não era, irmãos. Então, assim, a gente tem que entender que quando Deus te deu mais dinheiro, não é para você estar comprando essas estátuas de 25 mil reais. Por amor de Deus, não compre isso, irmãos. Gaste bem o seu dinheiro, gaste bem, invista na obra. Tem muita coisa que você pode fazer a nível local, a nível regional, internacional, tá? Não gaste à toa, tenha cuidado mesmo com o seu dinheiro. E aí ele traz uma frasezinha bem legal, 3 frases, na verdade, né? E uma delas até dá o título, né, que a gente deu a esse estudo. Ele fala o seguinte: se você entende que o que é seu é meu, eu vou pegar. Você se entende que tem o direito de tudo, né? Você aí tomou o lugar de Deus, então o que é seu é meu também, então eu vou lá e pego. Você entende que o que é do outro também é seu. Quando você entende que o que é seu, aí você é egoísta e aí você começa a guardar, você começa a acumular. Não, o que é meu, eu suei, eu trabalhei, é conquista minha, é meu, e aí eu começo a acumular, guardar, ser cada vez mais avarento. E se você entende que o que é meu não é meu, mas é de Deus, então você compartilha, se é de Deus. Vá, diga isso, não é muito mais fácil. Imagina aí na escola, se você leva a bolacha Bono aí, sabor chocolate branco, né? Ou seja lá o que for, uma dessas aí, ou uma Nescau, ou Galac, não dessas assim, né? Mas Natália tá lhe dando umas de Orion, Orion. E aí, se é seu o Orion, você fica assim, ó, segurando ele, né? Se apertando para oferecer. Agora, se é da irmã Vera me deu Orion. Aí, você quer. Aí você começa a distribuir para todo mundo, né? Vamos supor assim, quando não é seu. Parece que a gente tem mais facilidade de gastar um dinheiro que não é nosso, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente entende que o que tem não é nosso, é de Deus, talvez facilite esse processo da gente se desapegar um pouco mais do dinheiro, sabe, irmãos? Se a gente começar a entender que é de Deus, talvez a gente consiga compartilhar um pouco mais. Eu estava comentando com o irmão Everton até essa semana, ele nem veio hoje, mas deve estar assistindo. Um abraço, irmão Everton. Compartilhando sobre essa questão que a gente sempre fala, né, sobre Deus ser dono do ouro e da prata. E é verdade, irmãos, Deus ele não precisa de nada. E pode parecer que a gente fale isso de forma, sei lá, é um clichê, né? Um clichê gospel, é uma forma aí evangélica de se comportar, de falar, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono do ouro e da prata. Só que você sabe que, se Deus quiser, ele faz surgir uma mina de ouro debaixo do chão dessa igreja, né? E aí faz brotar que isso daqui tudo é um depósito de ouro. Pode fazer isso tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora, irmãos, você sabe também que a maneira onde Deus mais guarda o ouro e a prata dele é nos nossos bolsos, irmãos. Quando ele é dono de ouro e da prata, tudo que está dentro da sua conta bancária, tudo que está dentro da sua carteira nesse exato momento é de Deus. Se ele é dono disso, sabe, a gente esquece, sabe? Quando a gente fala ele é dono do ouro e da prata, então ele não precisa do meu. Mas esse ouro e a prata está dentro dos nossos bolsos, entende? É dele, está dentro dos nossos bolsos, para a gente usar, para ele usar, né, melhor dizendo, da forma que ele gostaria. Eu sei, irmãos, que a gente é muito incrédulo em várias coisas, várias coisas. E nessa área da provisão, a gente é muito incrédulo, mas é muito do verbo demais. Só que eu queria contar um testemunho para você, de como Deus realmente é dono do ouro e da prata, né? Claro que vocês creem nisso por causa da Bíblia. Agora, um fato concreto, um fato que aconteceu para provar assim, um poder
de algo que aos nossos olhos parece bem difícil de acontecer, né? Bem sobrenatural, vamos dizer assim. Quem conta essa história é o pastor Marcos Agripino. Ele é secretário executivo da APMT, né? A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, lá em São Paulo. E ele conta que os projetos missionários, né, irmãos, transculturais, eles têm um custo muito maior do que os locais, né? Porque muitos deles são em dólar, em euro, em libras esterlinas. Os que estão no Brasil são dentro da floresta amazônica, isolados, tem que pegar avião, barco, comida é muito cara, enfim. Projetos transculturais normalmente têm um custo mais elevado, bem mais elevado do que projetos mais locais, né? E aí sempre se questiona isso, né? Muitos ficam com medo de dar esse passo de fé e ir para o campo, porque fica pensando, né? Hoje o dólar, um dia eu já comprei dólar 2,30. Hoje parece piada, né? Eu dizer que comprei dólar 2,30, é até inacreditável pensar no valor que está hoje. E se o missionário entra com 2,30, né? E agora o dólar está o dobro disso, né? Enfim, como é que fica os recursos dele e tal. E muitos projetos maiores, como construções de templo, tal, esse tipo de coisa, acabam ficando, né, mais em segundo plano, acabam ficando esperando, né, longos anos para juntar dinheiro, enfim, para fazer algumas coisas nesse nível, né, comprar um terreno, abrir uma escola, hospital, enfim, coisas do tipo. E aí, os missionários mandam essas necessidades, né, os sonhos dele lá para o escritório da PMT e fica lá. Um dia, um rapaz ligou para o pastor Agripino, começou a conversar com ele sobre projetos, né, perguntando do trabalho, como era feito, tal, interessado na obra, e disse bem assim, pastor, e quanto é que o senhor... Aí ele falou desses projetos que ficavam lá, tal, e ele falou, pastor, quanto é que o senhor estima que deva custar para tirar esses projetos aí do papel, né? E aí, naquele instante, né, o pastor Agripino, assim, bem com a sabedoria que é própria dele, disse que não respondeu, baixou a cabeça, fez uma oração rápida ali em alguns segundos, sabe? Disse, Deus, não sei o que é isso não, assim, me conduza aqui nesse negócio, não sei o que é que vai acontecer quando eu falar, o que eu vou falar, né? O que é que vai gerar no outro lado da linha. E ele falou 2 milhões. Assim, de cara, ele disse 2 milhões. Sabe o que foi que o cara respondeu, irmãos? Em real ou em dólar? Aí o pastor pensou assim, meu Deus. E é claro que ele ficou tentado em dizer que era em dólar, né, irmãos? Mas ele disse, eu pensei em real. Eu ia dizer que era em dólar. Eu pensei em real, né? Ele disse, não, foi em real, né? Eu pensei em real, foi real. Irmãos, e simplesmente ele perguntou, a próxima pergunta dele foi, qual é o número de uma conta que eu possa depositar esse valor? E foi isso, e o valor foi depositado. Irmãos, 2 milhões de reais, é assim, né? É muito dinheiro, irmãos, é muito dinheiro, né? É como diz o pastor, só 1 milhão mesmo quando o inverno chegar, né? Quando ficar bem grande, que a gente vai ter. Mas Deus faz essas coisas, irmãos. E ele tirou esses 2 milhões, não foi do chão, não foi uma mina de ouro que abriu, você entende? Não abriu uma mina de ouro no chão da PMT. Ele estava no bolso de um irmão, estava no bolso de uma pessoa. E foi de lá que o dinheiro supriu esses projetos, né? Deus faz essas coisas. Alerta de spoiler, esse cara deu outra vez, viu? Um valor semelhante a esse. Irmãos, honre a Deus. Esse é o foco. É a gente glorificar a Deus com os nossos recursos. É isso. É esse foco que a gente tem que ter. Se a nossa preocupação é honrar a Deus, é glorificar o nome de Deus, a palavra dele fala em Provérbios 3, 9 a 10, honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Essa é a promessa do Senhor. Não é a teologia da prosperidade, irmãos, é a palavra de Deus, sabe? Honre o Senhor, e Ele vai abençoar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele é o maior interessado nisso. Irmãos, Ele abençoa a gente sem a gente merecer. Já parou para pensar? Ele nos abençoa tanto, 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 de forma tão imerecida. Imagine se a gente provasse e visse, né, essas coisas sobrenaturais que Ele faz e pode fazer. Quando a gente honra a Deus com aquilo que a gente produz, a gente está demonstrando uma atitude de integridade com Ele.
Provérbios 30, 7 e 8 também falam uma coisa interessante, irmão, sobre esse equilíbrio, né? Sobre esse equilíbrio, às vezes a gente se pergunta isso, né? A gente se pergunta, mas qual é o equilíbrio? Como é que eu sei que eu não estou acumulando demais? Eu não estou só me preparando para o futuro, né? Como eu sei que eu não estou sendo apenas prudente, né? Qual é o limite entre a prudência e a ganância, né? Qual é o limite entre o que é um gasto frugal, né? Um gasto assim, desnecessário, e o que não é. Eu só posso comprar roupa de R$50, ou eu posso comprar de 500 também, ou é muito dinheiro para gastar com a roupa. Enfim, a gente fica se fazendo essa pergunta. Provérbios 30, 7 a 8 diz o seguinte: 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profanar o nome de Deus. O autor aqui de Provérbios, nesse momento, não sei quem é que está falando aqui, Agur, né, pastor? Eu li os seus lábios. Está aqui desejando esse equilíbrio. Ele não quer nem ter tanto a ponto de não conseguir reconhecer que ele depende de Deus, e ele também não quer ficar tão empobrecido a ponto que ele seja tentado a furtar e profanar o nome do Senhor, né? O William Carey mesmo nessa biografia, lendo, ele é tentado pela pobreza quando ele está sendo aprendiz, e ele acaba ficando, né, com um penny lá, 1 centavo, sei lá, naquela época valia muito dinheiro, para comprar uma caneta. Ele queria uma caneta, o bichinho, e aí acaba ficando com essa moeda do patrão. Ele é tentado, né, pela pobreza. E a gente, com o necessário, tem essa promessa, esse ensino aqui da Escritura de que a gente vai ficar tranquilo, né? Irmãos, tem uma música que eu acho que eu já citei ela aqui mais de uma vez até, mas eu acho que ela é um bom termômetro para esse teste que você pode fazer consigo mesmo, né? É uma música que se chama Oração, dos Arrais, e ela fala o seguinte, na estrofe final: que eu receba aquilo que precise e nem um pouco mais, e me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Então você pense em um bem qualquer que você tem. Pense em qualquer coisa aí material. E se faça essa pergunta: eu posso abandonar esse bem a qualquer momento que o Senhor pedir? Eu vou abandonar de imediato? Eu não vou ter dificuldade nenhuma se o Senhor me pedir essa cadeira, esse celular, esse copo, essa Bíblia, sei lá o quê. Eu vou abandonar assim de imediato? Então aquilo não está te dominando. Então Mamon não é o seu Senhor. Então você realmente entendeu que tudo é do Senhor. Agora, antes, para ele nem ser tentado a isso, ele pede, me dê os bens. Aliás, ele pede, me dê apenas o que eu preciso, nem um pouco mais, né? Ele entende que a tentação de ter e precisar abandonar se o Senhor pedir é pior para ele, talvez, do que ele ter apenas o necessário, né? Então, ele pede o necessário. Não tem problema você ter mais do que o necessário. Não tem problema de você poder ter 2 calças. Todo mundo aqui talvez tenha 2 calças, né? 3, 4. Irmãos, normalmente, todos nós aqui temos muito mais do que nós precisamos, de fato. Temos. E graças a Deus por isso, a gente é muito abençoado, deve agradecer a Deus. Agora, não esquecer que se Deus pedisse isso, no instante que ele pedisse, a gente deveria ter o coração disposto e inclinado a dar, porque é dele mesmo, não é nosso, né? É muito, muito bom, irmãos, que nós consigamos, né, chegar a essa medida. E uma coisa das coisas simples que o pastor fala às vezes, mas que fica na minha mente assim por longo tempo, uma que ele falou mesmo uma vez, foi que se o seu problema é esse, a única forma de você resolver o seu problema com dinheiro, se você gosta de dinheiro, é dar dinheiro para as pessoas, é começar a dar. Não tem outra forma de você resolver o problema, né? Se você é apegado a isso, você só vai resolver isso dando, desapegando mesmo, sabe, assim, querendo puxar, mas dê, sabe, irmãos? Comece a fazer isso, seja mais generoso. Eu fico, sério, todas as vezes que eu leio aquele momento, né, na construção do tabernáculo em Êxodo, eu fico, meu Deus, cadê esse tipo de crente hoje em dia? Cadê eu esse dia, né? Por que eu não sou assim?
do povo de Moisés proibir o povo para dar, irmãos. Moisés disse, não dê mais, em nome de Jesus. Não tinha Jesus na época, mas em nome de Jesus, não dê. Parou tudo aqui. Já tem suficiente. Já imaginou, irmãos? Isso é muito constrangedor, né, irmã Vera? Pelo menos eu fico muito constrangido. Então, pessoal, irmãos, pastor dizer, irmãos, não ofertem mais aqui, a gente já tem tudo o que precisa, muito mais. Por favor, não ofertem. Sabe, irmãos, é uma coisa que parece tão distante, né, de nós, o que aconteceu ali no deserto. Mas Provérbios 16, você pode até abrir aí, não sei se vai dar tempo de... A Eva está ali, não estou vendo a Eva. Tá, estou vendo a cabeça de Eva. Provérbios 16 diz o seguinte... Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Irmãos, veja, o ouro e a prata, né, estão aí em paralelismo, representando coisas materiais, dinheiro, e sabedoria e entendimento também estão em paralelismo, e melhor e mais excelente também, né? Percebam assim esse contraste e a ênfase que o autor aqui está dando de como é muito, muito melhor. É isso que ele está dizendo, é infinitamente melhor você adquirir sabedoria, é você se empenhar em buscar entendimento, conhecimento, do que a prata ou ouro. Muito melhor, irmãos. Tanto rico tolo, tanto rico que não sabe nem gastar o dinheiro, né? Eu vejo tantos lá em Glória, pelo menos. O povo é rico. Só sabe vir até Aracaju, no máximo. É incrível. Enfim, isso daí é o de menos, né? Mas o entendimento e a sabedoria bíblica sempre é um entendimento de uma sabedoria e um conhecimento aplicado, né, irmãos? É agir conforme aquilo que você sabe. E como diz o pastor, talvez a gente pudesse... Eu não digo 8 estudos sobre esse mandamento, mas pelo menos uns 2, mas talvez dava para dar. Ainda tinha aqui alguns slides, mas eu vou acabar com uma frase de David Livingstone. E eu já falei também, eu usei essa frase também na aula sobre finanças lá no começo do ano, mas eu queria rememorar ela mais uma vez. Ele diz o seguinte: não darei valor a qualquer coisa que possua, a não ser a luz do relacionamento com o reino de Deus. Utilizarei tudo o que possuir para promover a glória daquele a quem devo toda a minha esperança no tempo e na eternidade. Irmãos, a forma que a gente gasta dinheiro, a forma que a gente lida com o dinheiro, revela muito acerca do nosso relacionamento com Deus, muito. Veja que ele fala de o valor de qualquer coisa, ele vai atribuir esse valor à luz do relacionamento com o reino de Deus, sabe? A forma onde a gente coloca o nosso tesouro revela onde está o nosso coração, né? Ou é ao contrário? É ao contrário ou é assim? Então, irmãos, é isso mesmo, irmã Vera. Irmã Vera está confirmando. Obrigado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a lidar com essa questão tão delicada, né, como eu falei, mas que a gente possa mesmo, como comunidade, né, como irmãos, como povo de Deus, agir de forma diferente do mundo, sabe? Que não seja a gente, as pessoas usurentas, que a gente não descubra, né, e tem que disciplinar alguém aqui porque é agiota, né? Já pensou que coisa chata, misericórdia. Jogar na loteria e ganhar mais dinheiro. Irmã Vera falando aqui. Exato, irmãos. A gente tem que ter cuidado e tem que ter prudência mesmo no uso que a gente faz disso. Vamos orar, vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor, a ser uma bênção, Senhor, uns para com os outros, Senhor, a ser uma bênção, Senhor, no uso que nós fazemos, Senhor, dos nossos recursos, daquilo que o Senhor nos deu, Pai. Queremos, Senhor, te agradecer, Deus, porque temos, de fato, muito, muito, muito mais do que, de fato, precisávamos, Senhor, mas que o nosso coração esteja disposto a abrir mão a hora que fosse o Senhor assim pedir, Deus. Que o nosso coração não esteja
posto nessas coisas, Senhor, não esteja colocado, Senhor, em coisas desse mundo, Senhor, mas que o nosso coração esteja no Senhor, esteja nas coisas do céu, esteja guardando e ajuntando tesouros onde a prata não corrói, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não escava e rouba, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos bênção, Deus, a usarmos, Deus, tudo o que o Senhor nos deu para abençoar uns aos outros. É em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém.